TV Fortaleza, a TV da Casa do Povo há 19 anos. Gigante pela própria natureza, desvela as mortes do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza verdadeira. Entre outras vidas que trazer a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais ardida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, nação e sol, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serpes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte elaborada. Entre outras vilas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Oi, som. A Escola do Parlamento foi criada com o escopo de ofertar cursos e treinamentos aos vereadores, assessores e servidores da Câmara Municipal de Fortaleza, visando estimular a capacitação e qualificação daqueles que compõem o nosso parlamento e, assim, aprimorar a prestação do serviço público para a população. Os cursos e treinamentos envolverão diversas temáticas relacionadas não só com o Poder Legislativo, mas sobre assuntos de interesse da sociedade como um todo, tais como previdência social, redação legislativa, oratória, entre outros. A aula magna de hoje abre publicamente as atividades desta importante ferramenta para aprimoramento da democracia. Neste momento, convidamos o vereador Antônio Henrique, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, para fazer a sua saudação a todos os convidados desta manhã. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de, inicialmente, dizer da alegria de estar aqui hoje neste auditório, ao lado de tantas pessoas, de tantos amigos que vêm para participar desta marca que nós estamos construindo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, que é a criação da Escola do Parlamento. E a nossa alegria de poder também contar com a presença, e eu quero aqui já deixar aqui o meu abraço, dizer da minha alegria, da minha admiração que eu tenho para a maior referência política tenho aqui no nosso país, nosso conterrâneo, eu digo nosso conterrâneo, mas nem do Ceará eu sou, Ciro, eu sou do Rio Grande do Norte. Mas eu me considero cearense, cheguei aqui aos 12 anos de idade, e eu tenho a alegria de estar aqui ao lado dessa referência política que é o Ciro Ferreira Gomes, ele que será o nosso palestrante desta manhã, deste dia, e eu desejo muito sucesso, Ciro. Você é uma pessoa que eu ainda vou ver o sonho do meu pai, que Deus já levou em 2015, mas eu já mostrei para você um vídeo que ele gravou
no leito do hospital, dizendo que Ciro Ferreira Gomes seria presidente do Brasil. Isso está registrado e eu creio que isso vai acontecer e o caminho nós estamos trilhando para chegar a esse grande dia. Então, seja bem-vindo, meu amigo Ciro Gomes. Quero também cumprimentar aqui o nosso senador da República, Prisco Bezerra. É um prazer recebê-lo. Cumprimentar o deputado federal, Mauro Filho, esse talento em várias áreas, e ele que representa muito bem o estado do Ceará, em Brasília, na Câmara Federal. Quero cumprimentar o nosso ex-prefeito, ele que... O Roberto assumiu a Prefeitura de Fortaleza em janeiro de 2013, e quem acompanha a Fortaleza sabe das mudanças que nós temos aqui na nossa cidade, durante esses 8 anos de gestão que o Roberto Cláudio esteve à frente da Prefeitura. Fortaleza é outra, e nós estamos vendo aí o nosso atual prefeito Sarto dando continuidade a tudo aquilo que o Roberto Cláudio começou, justificando agora a ausência do nosso prefeito, o Sarto. Ele está em viagem, a trabalho, esteve conosco agora há pouco ali, dando na coletiva, o nosso prefeito em exercício, Elcio Batista, mas também teve que sair para compromissos já agendados. Então, cumprimentando aqui o Roberto, o Sarto, que não está presente, e o Elcio, que teve que sair. Também quero cumprimentar aqui a nossa coordenadora da Escola do Parlamento, Raquel Timbó, ela que vai coordenar a nossa escola. E eu quero saudar, bem rapidamente, todos os vereadores de Fortaleza, e aqui eu tenho uma lista, eu não sei se estão todos. Eu pedi para que o cerimonial me desse aqui o nome de todos, mas eu não sei se eles conseguiram. Mas eu vou citar aqui meu amigo vereador Adail Júnior, vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Ana Aracapé, vereador Carlos Mesquita, vereador Didi Mangueira, vereador Dr. Luciano Girão, vereador Emanuel Acrísio, vereadora enfermeira Ana Paula, vereador Gardel Rolim, vereador John Monteiro, vereador Júlio Brise, vereador Léo Couto, vereador Lúcio Bruno, vereador Pedro França, vereador Pepe Cel, vereador professor Enil, vereador Renan Colares, vereador Wanda Alencar, vereadora Cátia Rodrigues e o vereador Paulo Martins. Vereador e secretário Raimundo Filho, também está aqui presente. Vereadora Nega do Henrique Jorge, desculpa, não estava marcado, mas eu estou vendo a Nega aqui. E eu queria cumprimentar os deputados estaduais. Aqui nós estamos, pelo menos eu estou vendo, vereador Marcos Sobreira. Eu falei o quê? Deputados estaduais. Os deputados estaduais, Marcos Sobreira e Queiroz Filho. Quero cumprimentar todos os secretários, a todos os secretários municipais, estaduais, em nome do aniversariante do dia, Samuel Dias. Todos os secretários se sintam abraçados em nome do nosso secretário de Infraestrutura, Samuel Dias. Vocês vieram aqui para ouvir a palestra do nosso palestrante, Ciro Gomes. Mas antes eu queria dizer que nós sabemos que o trabalho legislativo, ele exige competência em diversas áreas
para que seja feito e consiga alcançar os anseios da nossa sociedade, os anseios dos cidadãos. Vereadores, assessores, servidores devem estar sempre atualizados para responder às demandas sociais de uma cidade tão complexa. E isso o Ciro Gomes conhece muito bem, já foi prefeito de Fortaleza, governador, e conhece o Brasil todo, tem andado aí por várias cidades, e sabemos das complexidades que existe nas cidades. Isso exige conhecimento, exige que cada um de nós tenhamos conhecimentos múltiplos em várias áreas, como direito, economia, educação, gestão pública, governança, entre outros. A Câmara Municipal de Fortaleza, Ciro Gomes, esteve atento a isso e promoveu periodicamente diversas atividades de atualização da sua equipe. Então, nós temos procurado, sempre fazendo parcerias, já tivemos aqui encontros com a turma lá do Senado Federal, já veio aqui fazer palestras, nós já realizamos vários seminários de aperfeiçoamento, isso para qualificar e melhorar cada vez mais o trabalho dos vereadores e assim, claro, daqueles que dão assessoria, daqueles que dão suporte aos trabalhos dos parlamentares. Também colocamos em prática, ao longo da nossa gestão, diversos cursos de atividades para aprimorar o trabalho de diversos setores, dentre eles, o programa Nosso Conhecimento, Nossa Fortaleza. Para quem não sabe, a Câmara Municipal de Fortaleza tem esse programa, que é o Nosso Conhecimento, Nossa Fortaleza. Isso não era suficiente, por isso criamos e estruturamos a Escola do Parlamento, que é o que nós estamos hoje aqui abrindo, iniciando as nossas atividades. A Escola do Parlamento foi criada através de uma lei apresentada aqui e aprovada por unanimidade pelos vereadores aqui da Câmara Municipal em dezembro de 2021. Então, já estamos aí desde dezembro com essa lei aprovada e hoje estamos dando início, abertura, para que, a partir de agora, aqueles que desejarem se inscreverem possam procurar fazer suas inscrições para os cursos que serão oferecidos e terão início suas aulas no início do próximo semestre. Então, agora no finalzinho de maio, nós temos junho e julho para que as pessoas se inscrevam e as aulas irão iniciar no início de agosto. As aulas, elas terão, nós estaremos abrindo as inscrições para todos os servidores aqui da casa, para os vereadores e também para aqueles colegas vereadores das casas legislativas aqui da região metropolitana. Inclusive, eu quero também saudar a todos os vereadores de todas as câmaras municipais aqui do nosso estado, em nome do presidente da UVC, Toninho, que é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Então, muito obrigado a todos os vereadores que vieram aqui assistir conosco essa palestra de início da Escola do Parlamento. Nós temos aqui os temas que serão abertos às inscrições para os cursos, a nova previdência dos servidores municipais, esse é um tema que será aberto às inscrições para fazer esse curso, a arte de falar em público, é outro tema que também será aberto às inscrições, e a redação legislativa. Neste momento, convidamos o senhor Ciro Gomes para dar início à palestra com o tema A Importância do Parlamento para a Democracia. Nem precisava lembrar que foi 1957, o pessoal... Muito menos que por falta de transporte eu não enterrei meu umbigo em Sobral, mas tudo bem. Ciro, só um minuto, só para dar um aviso. Os que desejarem realizar perguntas,
poderão fazer por escrito e entregar no cerimonial. Então, já fica aí, quem que desejar fazer pergunta para o Ciro ao final da palestra, então faça sua pergunta, entrega no cerimonial, que serão encaminhadas aqui. Muito bom dia a todas e a todos, os meus irmãos, minhas irmãs, gente querida do Ceará. Quero a todos e a todas cumprimentar, muito honrado e especialmente agradecido pelo privilégio de ter sido convidado para fazer essa palestra inaugural da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Fortaleza. E eu devo isso a esse estimadíssimo e querido amigo, já de uma longa data, embora eu tenha conhecido menino, para não dizer que ele também vem lá dos longínquos 57, meu amigo, irmão Antônio Henrique. E nele cumprimentar todas as vereadoras e todos os vereadores da minha cidade. É uma honra muito grande voltar a essa casa, cumprimentá-los e felicitá-los pelo belíssimo trabalho que vem fazendo. Ainda que tenha declinado da honra de estar conosco à mesa, porque tem que logo mais se deslocar dos seus afazeres, que não são pequenos, eu quero saudar esse grande expoente da magistratura brasileira que atua no Tribunal de Justiça do Ceará, o qualificadíssimo desembargador. E nele cumprimentar todas as vereadoras e todos os vereadores da minha cidade, destacá-lo entre nós. Quero cumprimentar a Raquel Timbó, que preside, que ordena a Escola do Parlamento da Câmara, desejando a ela muitas felicidades e me colocando a seu inteiro dispor, por mim e por quem que eu possa convocar para estar aqui consigo, ajudando a esse esforço de educação continuada. Quero cumprimentar o senador Prisco Bezerra, meu amigo, meu companheiro. Teodoro, é uma honra muito grande destacá-lo entre nós. Quero cumprimentar a Raquel Timbó, que preside, que ordena a Escola do Parlamento da Câmara, desejando a ela muitas felicidades e me colocando ao seu inteiro dispor, por mim e por quem que eu possa convocar para estar aqui consigo, ajudando a esse esforço de educação continuada. Quero cumprimentar o senador Prisco Bezerra, meu amigo, meu companheiro. Experiência extraordinária hoje, que pode ser mencionada como exemplar para o Brasil, existiria. Me refiro ao secretário Mauro Benevides Filho. E aí, meu caro Antônio Henrique, como a gente dizia no interior, quando uma fila grande de oradores ia começar o comício, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Né? Então, fica todo mundo cumprimentado. Lhes falarei hoje, com muita alegria, sobre as origens do parlamento, históricas, para, na sequência, examinar a evolução da instituição parlamentar na história da humanidade e derivar para a grave crise potencialmente mortal e potencialmente fecunda que o parlamento, sob o ponto de vista da democracia moderna, experimenta hoje, para, ao cabo, concluir com uma aplicação desses conceitos, dessa raiz histórica, no parlamento brasileiro contemporâneo. Na verdade, quando se faz uma proposta de examinar o parlamento e a sua importância para a democracia, se está cometendo, no tema que se me ofereceu hoje, a reflexão, quase um pleonasmo. Sabe como é aquilo da gente dizer uma coisa repetidamente, sem nem sequer necessitar? Porque o parlamento, na verdade, é a própria materialização dos primeiros vagidos, do primeiro choro da democracia entre nós, os seres humanos. Isso remonta à exaustão do absolutismo, sucedida ali a Idade Média, os tempos obscuros da Idade Média, em que o absolutismo se fez imperar, repartindo as sociedades em 3 classes, muito simplórias, e as 3 completamente demitidas, não é, de qualquer reflexão sobre a sociologia, mesmo do tempo, quanto mais não dizer contemporaneamente. Era a nobreza, uma aristocracia que se sucedia por mero título nobiliárquico, por mera transição de sangue, com a propriedade de todos os fatores de produção, mas especialmente a terra. O clero, que expressava a renitência, a prepotência naquela não é, das igrejas. E o terceiro Estado. O terceiro Estado, como tal, era chamado todo mundo que não era nobre e nem pertencia ao clero. E isto é exacerbado na expressão "o Estado sou eu", do rei Sol francês. O Estado sou eu era a expressão mais sintética, mais arrogante, mas mais sincera e franca do que era o absolutismo. Então, o rei mandava em tudo,
e não havia ao poder do rei nenhum limite. Nem, especialmente, limite ao poder de tributar, nem qualquer regulação ao poder de repartir as receitas coletivas que o Estado absoluto arrecadava. Era tudo uma propriedade absoluta de uma classe minúscula que estabelecia uma relação de conivência, de cumplicidade, de sociedade, de parceria exclusiva com o clero da data. Eu estou falando aí dos anos 1600 até que os anos 1700 vêm com o alvorecer do iluminismo, com o renascimento, que explode como uma expressão de rebeldia das populações crescentemente e gradualmente se urbanizando, criando os tais burgos, né, da onde vem a expressão burguesia, que era a ideia, então, de uma população que deixava o campo gradualmente, portanto, deixava de se subjugar ao feudalismo, que controlava com mão de aço quem podia comer e quem não podia comer, porque outorgava ou não outorgava o uso da terra, e extraía, como até muito recentemente na história do Ceará, a terça, a tralha, aquela recentemente no Ceará, o trabalhador rural, né, o meu prefeito senador Pompeu, Maurição, sabe bastante bem disso, o trabalhador não tinha uma relação de trabalho, ele tinha uma relação em que ele produzia, e do que ele produzia, um terço entregava para o dono da terra, era a terça. Ou a sorte no boi. Isso tudo, a raiz está aí onde eu estou falando, os anos 1600, os anos 1700. Com essa criação, né, de uma mudança, se cria uma nova classe. Essa rebelde a essa estratificação da burguesia, do clero, do terceiro estado e do absolutismo. Cria-se a burguesia. A burguesia começa a inaugurar uma nova atividade econômica, que toma crescentemente grande relevo. Acreditem, aí que nasce o parlamento. É a classe do comércio, a classe mercantil. Então, começa a existir agora mais uma classe aristocrática apenas, não mais um clero, outorgado pela centralidade, no caso do catolicismo, do Vaticano, mas começa a surgir uma nova classe com algum poder econômico contraditório a esse poder secular que a nobreza monopolizava no Estado absoluto, no absolutismo, e é essa classe mercantil. Essa classe começa a se revoltar e começa a organizar e financiar uma especulação política sobre esta nova ordem que começa a nascer sob fortíssima repressão do Estado absoluto. E nascem os grandes intelectuais iluministas na Inglaterra, na França, por concentração, mas no mundo inteiro. Não é? Só para vocês terem uma ideia, esse movimento é tão poderoso na história da humanidade que vai explodir no interior das Minas Gerais, de onde veio o nosso herói Tiradentes. O que orientava Tiradentes, anteriormente Filipe dos Santos, a Inconfidência Mineira, eram justamente esse ideário revoltoso contra o absolutismo, contra o poder sem limites da tributação. Lá em Minas Gerais era a derrama. Os portugueses decretaram aí um aumento de impostos sobre a parte extraída do ouro, dos minérios lá das Minas Gerais, e a pequena classe média, a pequena burguesia mineira, não é? Cláudio Manuel da Costa e o Tiradentes, que é o mais conhecido, rebelam-se e acabam sendo reprimidos de uma forma muito dura. Aquilo estava acontecendo no mundo inteiro. Os intelectuais que nascem para sistematizar essa revolta, esse constrangimento, essa não aceitação mais, essa insubmissão contra o poder absoluto do Estado monarca, eram Montesquieu, Rousseau, Voltaire, com licença aqui do intelectual desembargador Teodoro, que são os mais importantes. E começa a explodir, então, como ideia. E a ideia, ela começa a explodir de forma prática e política em revoluções. A primeira de todas acontece na Inglaterra. E dois movimentos são feitos. Um, sistematizar códigos escritos que oponham limites institucionais legais sobre o poder absoluto do monarca. Nascem as constituições. A primeira delas, a Carta Magna, na Inglaterra. O segundo movimento é uma operação de tentar constranger o poder político, que é uno, que é indivisível, e que era até essa data absolutamente pré-potente, onipotente, em uma repartição funcional desse poder político, que não deixa de ser uno. Eu tenho que plantar essas sementes aqui para refletir sobre a crise
do parlamento mundial, da instituição parlamentar mundialmente falando, e do Brasil em especial. O poder político, dizia Montesquieu, é uno, é indivisível. Porém, dizia Montesquieu, que é em quem nós vamos encontrar o resumo intelectual do nascimento do parlamento, o poder político, sendo uno, não deveria ser exercitado de forma monopolista pelo monarca absolutista. E sim, este poder político, sem perder a sua unicidade, deveria dividir aquilo que é de funções do Estado. E Montesquieu localiza 3 funções no Estado moderno que está nascendo a partir dessa experiência insurreita, não é, da burguesia, no melhor sentido do termo, na data, que é uma nova classe emergente em antagonismo ao conchavo, ao acordo, falo de conchavo, mas o grande acordo secular, quase milenar, né, prepotente, absurdo, da nobreza com o clero. Nasce, então, a ideia da funcionalidade da tripartição dos poderes. Nasce o parlamento, como forma de organizar. E organizar o poder político sem perder a sua unicidade. E aí todos nós conhecemos como é que funciona. A ideia básica é de que há uma função do Estado que é executar as leis. Sair do papel, diria um brasileiro dos tempos sofridos que nós estamos vivendo. Fazer a administração pública, pagar os funcionários, recolher os impostos, fazer a polícia, enfim, são as primeiras grandes funcionalidades e a estas tarefas se deu o nome de poder executivo. A outra tarefa seria de normatizar as relações, recolher nos costumes das pessoas aquilo que fosse pacificado ou hegemonicamente majoritário, como código de comportamento em sociedade, e transformar em leis, em regras, dando hierarquia a essas regras conforme o nível de complexidade que essas regras pretenderiam alcançar. Nasce, então, a ideia de uma norma constitucional, com status absolutamente nobre, algumas das quais que nascem, inclusive, com a característica de serem cláusulas pétreas, que nem sequer o poder de reforma poderia alcançar estas normas. E nasce o parlamento. É aí, neste berço revolucionário, em que a democracia, ou seja, o poder do povo, começa a se afirmar concretamente contra o poder absoluto dos monarcas na sua aliança com o clero, pela emergência de uma nova classe mercantil, burguesa, não é, que quer em poder político e limitar o poder de intrusão no domínio econômico que o poder absoluto se impunha. Isto dá nobreza e dá muito realismo, para que a gente não acredite que a luta humana é uma luta apenas épica, apenas heróica. Há muito interesse pragmático para que a gente entenda concretamente, e muitos sociólogos, Max Weber por um lado, Karl Marx por outro, não é? Enfim, muitos examinam esse entranhamento do poder econômico, como ele se reparte etapa a etapa da idade humana, no desenho das instituições e do poder. Especiando afirmar que há uma terceira tarefa no poder do Estado, que é a tarefa judicante, ou seja, sai-se do arbítrio do monarca, que dizia o que era justo, o que era injusto, sem qualquer código ou regra, para que um poder institucionalmente organizado, interpretando com a fidelidade que lhe fora possível o código regrado pelo legislativo, dizia o que justo é e o que não é. Dizia o que é consentâneo com a ordem jurídica e o que não é, o que é legal e o que é ilegal, o que é crime e o que é conduta correta na humanidade. E aí, numa obra especialmente fundadora do mundo moderno, da sociedade moderna, chamada O Espírito das Leis, que reside essa sistematização, essa engenharia de um francês chamado Montesquieu. Bom, de lá para cá, meu caro Antônio Henrique, meu presidente, o parlamento tem avançado nessa direção que lhe deu origem, que é a ideia de quanto mais você democratize a sociedade, agora nós vamos sair do Estado burguês, né, da contestação meramente mercantilista, que ainda está no espaço, que sai da nobreza e do clero, alarga, mas ainda alarga na dimensão de minorias de detentoras do poder econômico, para ir em direção a sistematizar uma participação crescente e ainda extremamente contraditória, é nessa etapa da história que nós estamos hoje, de um chamado, na data, terceiro Estado. O lumpen, o proletariado, o povão, como a gente gosta de chamar aqui, no domingo, assistindo o futebol. Viva o Fortaleza e viva o Ceará,
oitavas de final nas duas competições mais difíceis do nosso continente. No Ceará está dando tudo certo, a gente não pode deixar isso dar para trás de jeito nenhum. A Missa é cearense, os dois times estão aí. Né? Depois, porque as pessoas não sabem por que eu sou tão apaixonado por esse lugar e por essa gente. Voltando, então, à nossa ciência política, que, de fato, não vim fazer comentário esportivo, muito menos do concurso de Miss. Não é? Mas eu tenho que botar um pouquinho para rir, porque senão fica muito árida a conversa de Montesquieu, terceiro estado, burguesia. Esse é o momento histórico, embora para a gente, que está dentro do momento, não se perceba. E isso, então, nos traz ao tempo presente do parlamento no mundo. Com o passar do tempo, o absolutismo foi sendo derrotado e praticamente eliminado da história humana. Não resta mais quase nenhuma experiência absolutista no mundo. Alguns países da Europa ainda mantêm o primado da monarquia, mas em todas elas se estabeleceu definitivamente que o poder transitou do poder do rei, do monarca, da aristocracia, para o povo, através da constituição de coletivos populares, o parlamentarismo. E nos americanos, entre os norte-americanos, isso é uma coisa que nós precisamos entender, nasce uma figura diferente, muito aferrada, vamos dizer, a uma leitura mais radical da divisão de tarefas de Montesquieu, que é o presidencialismo. Para eles, na realidade deles, faz algum sentido. Entretanto, para nós outros, os brasileiros especialmente, talvez seja sempre o tempo de refletir, embora, sob o ponto de vista acadêmico, eu estou numa academia, eu estou numa escola de formação, e deixei de lado ali, um pouco lá fora, a minha militância permanente na luta política. Estou aqui vestido da minha verdadeira vocação, que é estudar junto com os estudantes e meus alunos, quantos já tive nessa terra querida. Comecei minha primeira turma na Universidade Vale do Acaraú, todos os meus alunos eram mais velhos do que eu, professor Mauro Benevides Filho. Essa é a minha tarefa, para onde eu vou voltar assim que me desincumbir das tarefas que eu quero para mim nessa etapa agora. Pois bem, nos Estados Unidos nasce o presidencialismo. E o presidencialismo radicaliza essa tarefa. E você, então, inaugura uma espécie de copiar-colar na América Latina, em que o Brasil sai de uma etapa extraordinariamente fecunda, que a nossa escola, por regra, não valoriza devidamente, porque ainda há uma carga de preconceito, não é? Primeiro contra o colonizador, o português. Então, entre nós, o Dom João VI, que era um estadista extraordinário, é sempre pintado aí como uma pessoa meio boçal, que comia frango com as mãos, se sujava, os filmes pintam um pouco isso, e isso não faz nenhuma justiça à história verdadeira. Primeiro, sob o ponto de vista europeu, Dom João VI é o único chefe de Estado da Europa continental que Napoleão Bonaparte não derrota. É bem verdade que ele faz uma fuga, mas é uma fuga organizada. Baseou-se com os ingleses numa estratégia, transferiu a sede do rei português para o Brasil, inaugura o movimento de afirmação da nossa identidade nacional, transformando em vice-reinado, e depois vai indo como Reino Unido, ao de Portugal e Algarves, e, basicamente, também atribui a Dom João VI, para voltarmos daqui a pouco ao leito do nosso tema específico, mas eu quero situar esses equívocos históricos que se cometem, sim, as nações cometem equívocos coletivos, ciclicamente, e a mim me parece que a gente precisa parar, pelo menos sob o ponto de vista acadêmico, para refletir sobre isso, cuja provocação eu quero deixar aqui. Meu papel como professor sempre foi instigar os alunos a pensarem, muito menos do que repetir informações passivas que eu eventualmente tenha colhido, porque hoje em dia a informação está no Google. O que nós precisamos é saber o que fazer com as informações e, ao associar informações, inovar um olhar crítico, autônomo, independente, para que a humanidade não se paralise nas bolhas dos insultos que a internet hoje permitem a todos nós. Pois bem, Dom João VI é o estadista que, transgredindo as fronteiras do Tratado de Tordesilhas, leva a fronteira da América Portuguesa lá para a iminência dos Andes, enquanto a América Espanhola implode em dezenas de minúsculos e irrelevantes países no mundo. O Brasil é essa potência monstruosa, essa unidade territorial e linguística absolutamente peculiar. Nós devemos isso ao gênio português. E no gênio português, Dom João VI salta. Ora, olha que extraordinária visão tinha Dom João, quando, chamado de volta a Portugal, chama Pedro, seu filho,
que de brasileiro não tinha nada, diz: Pedro, lança a mão desta coroa antes que algum aventureiro o faça. E adia, né, adia por mais décadas, né, a fundação da República e a própria independência brasileira. Tudo isso é o gênio de Dom João VI. Mas eu estou recuperando isso historicamente porque, nessa contradição em que o mundo moderno vai ficando cada vez mais complexo, os negócios de Estado vão ficando cada vez mais acelerados, os interesses da sociedade começam a se multifacetar de uma forma muito mais complexa do que burguesia, clero, terceiro Estado, e agora começam determinados outros cortes da sociedade, o corte cultural, o corte religioso, o corte étnico imposto pela escravidão, que entre nós não foi um pecadilho. 380 anos durou a escravidão entre nós brasileiros. Isto a gente tem que pensar. Esse imaginário nosso ainda está fortemente impactado por isso. Pois bem, o que acontece no Brasil? Pedro II assume, estabelece um regime parlamentar, ou seja, aceita o sopro modernizante, que começa na Europa, e entre nós, ao invés do caminho norte-americano, a Constituição de 1824 preserva a monarquia, porém é uma monarquia que, ainda que se atribuiu a si própria, se eu posso fazer o pleonasmo aqui, o poder moderador, esse nunca foi exercitado. Dom Pedro garantiu a autonomia do parlamento brasileiro e vejam, meus compatriotas, o Brasil viveu o mais longo e fecundo período da sua história. Não está em qualquer época da nossa república, embora eu seja republicano, não sou monarquista, mas olhando a história, e isso nós devemos ao parlamentarismo, e aí sim eu sou parlamentarista, o Brasil passou quase 60 anos de progresso. Quase 60 anos. Em todos os indicadores, nós estamos ali 80%, 70% dos indicadores norte-americanos. Renda per capita, malha ferroviária, educação, em todos os caminhos o Brasil era uma potência global emergente. Nosso Pedro II era poliglota, era cientista, botânico, não é? Viajava o mundo e recebia, foi chamado para mediar muitos conflitos internacionais, e o Brasil progrediu de uma forma absolutamente extraordinária. Mas sai dali uma lição para os tempos presentes, que é a estabilidade política. Só ela permite a continuidade de políticas de infraestrutura, de políticas públicas relevantes. E a República, com a característica de golpe, ainda que fosse um querer majoritário das sociedades iluministas, a República entre nós cai pela mão de monarquistas, quer dizer, se funda pela mão de monarquistas e pela mão de um golpe militar. E de lá para cá o Brasil nunca mais teve estabilidade. Não por causa da monarquia, mas por causa do autoritarismo que está aí e por causa da falta absoluta de continuidade e estabilidade política que está aí. Deixem que eu lhes diga, se nós considerarmos o que já é polêmico, porque eles próprios do PT se abraçaram com aqueles autores do evento, mas para alguns de nós, se nós entendermos que o que aconteceu em 2016 no Brasil foi um golpe de Estado, porque se caçou uma presidente trágica, porém que não cometera, na minha opinião, crime de responsabilidade, este terá sido o mais longo período de estabilidade da história brasileira desde que caiu Pedro II. 25 aninhos. O Brasil nunca teve mais do que 25 anos de continuidade institucional. Nossa história é uma história de crise, de disrupturas. E boa parte disso tem uma história paralela de desmoralização do parlamento, ou de uma desfuncionalidade institucional que o parlamentarismo, que o presidencialismo à brasileira nos impõe. E é com isso que eu encaminho a penúltima etapa da nossa reflexão de hoje. O que tem acontecido no parlamento mundial e no Brasil com características quase trágicas, ou risíveis se não fossem tão trágicas? É que os negócios de Estado modernamente, em tempos de capital volátil, eletrônico, em tempos de pandemia, por exemplo, em que uma contaminação acontece na China e daqui 15, 20 dias, pelas contaminações dos fluxos globais de riquezas e de pessoas, ela explode, está chegando aí a varíola do macaco, não é? Que é uma coisa que acontece no lugar, logo em seguida. Enfim, esses tempos sofisticadamente modernos, digitais, algorítmicos, metaverso, eles impõem ao executivo de Montesquieu uma velocidade, uma complexidade de reação que não guarda a menor coerência com os tempos institucionais do presidencialismo. Falando só na dimensão do tempo,
Fora a disruptura de sociedades que estão se fragmentando de um jeito jamais experimentado. As redes sociais começaram a repartir a humanidade em bolhas, em que as pessoas que estão ali só ouvem e veem aquilo que lhes agrada. E há uma disruptura absoluta com as outras bolhas, de maneira que o caos, aparentemente, parece ser o sinal dos tempos dessa virada de século XXI. Mas mais grave do que isso, esses tempos novos do século XXI, em que a esquerda marxista-leninista parece ter se desmoralizado com a sucumbência do Império Soviético, com a queda do Muro de Berlim, mas o ideário de uma sociedade que busca a equidade, que busca a igualdade, que busca superar a miséria profunda, esse talvez ideário esteja mais radicalmente novo e vivo como jamais esteve. Deixe que eu lhes diga, o papel de uma esquerda moderna, de um pensador progressista moderno, hoje, é um desafiador caminho de criar, de elaborar novas instituições que sejam capazes de apropriar os extraordinários ganhos, disruptivos ganhos, que a sofisticação tecnológica da economia do conhecimento nos impõe para o conjunto da sociedade trabalhadora. Não quero ser complicado, eu quero ser simples. O Mark Zuckerberg, o Bill Gates, o Elon Musk e mais 3 pessoas, hoje, controlam praticamente tudo que circula de informação no planeta Terra. E estão ficando absolutamente ricos, com uma riqueza individualizada, pessoa física, que não cabe numa ordem que tenha vontade de ser justa, equânime, e que, mais do que isso, que democratiza a premissa da democracia, que é a oportunidade igual de informação. Isso, acreditem, é o desafio contemporâneo. E o parlamentarismo à brasileira, quer dizer, o presidencialismo à brasileira e mundial, não estão compreendendo isso. Essa é a razão, e concluo com o desafio do parlamento contemporâneo no Brasil, aqui e agora. Hoje, nós estamos vendo basicamente o seguinte: a população espera do executivo a resposta pronta, ágil, para todos os seus dramas. Aqueles agudos, morrem 80 pessoas em Recife, como está acontecendo, e vai a oração de todos nós cearenses para essa gente irmã nossa, nordestina. E os jornais noticiam que os alertas foram dados na quarta-feira e a prefeitura só começou a se movimentar na sexta. Quarta e sexta, 80 pessoas morreram e contando. Isto é uma caricatura do que está acontecendo aí, mas no drama econômico brasileiro, meu compatriota, meu irmão cearense, meu irmão brasileiro, pelo fio do coração da minha gente, eu lhes peço humildemente, paremos para pensar. O Brasil hoje tem 70 de cada 100 pessoas sadias para o trabalho, ou no desalento, desistiram de procurar emprego, ou no desemprego aberto, que atinge 12 milhões de pessoas, ou na mais brutal selvageria da informalidade, que entre nós tem as seguintes características: jornada semanal de 60 a 70 horas, sem sequer o descanso remunerado para orar no templo ou rezar na igreja, sem férias, sem 13º salário, sem que uma mulher gestante tenha licença maternidade, e pior, selvagemmente, se isso tudo já não fosse muito selvagem, nós estamos produzindo 60 milhões de brasileiros para quem, quando a velhice chegar em 15, 20 anos, não haverá nenhuma cobertura previdenciária, nenhuma aposentadoria. Isto é uma tragédia, isso não é uma coisa que a gente possa discutir acusando o nosso desafeto de comunista ou de fascista, como está se reduzindo o debate no Brasil, seu comunista, seu fascista. E nós não vamos resolver isso com ódio na internet, desfazendo famílias, desfazendo amizades, numa coisa absolutamente despolitizada. Deixa eu dizer de novo, 70 de cada 100 trabalhadores estão nessa condição, brasileiros. A renda média, se você tem uma super oferta de mão de obra, o preço dela, que é a renda, despenca aos menores valores da série histórica. O sintoma disso é o salário mínimo, que no Brasil tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos e só ganha, na verdade, do salário mínimo da Venezuela, que está há anos numa crise institucional, sendo o Brasil a economia mais rica da América Latina. No Brasil, nós estamos aí frequentando 60 mil homicídios por ano, números que a Síria, em guerra civil, já não apresenta.
No Brasil, nós temos um problema tão grave, tão dramático, que é o colapso do crédito público e do crédito particular, das famílias e das empresas. Tomem nota dos números e vejam se é para a gente deixar que a política vire essa lambança simplória de mais do mesmo. No Brasil, 78 de cada 100 famílias estão no limite recorde de endividamento. Não é, pessoal? Não é, pessoal? Não é, Gisele? Não é, Gisele? Estou falando porque 77 de cada 100 estão aqui dentro. 65 milhões de pessoas estão no SPC. 65 milhões de pessoas no SPC. 6 milhões de empresas estão no Serasa, que é o SPC das empresas, antessala da falência. Há 3 empregos por empresa, nós estamos falando de 18 milhões de empregos com a faca no pescoço para morrer hoje ou amanhã. E isto nos traz, para concluir, ao desafio presente do hiato entre um executivo de quem tudo se espera e um parlamento nacional que praticamente, salvo exceções brilhantes, uma delas talvez a mais brilhante, não é por carinho ou amizade, a gente está vendo, voto após voto, está aqui entre nós o deputado Mauro Benevides Filho, né? O parlamento brasileiro vira praticamente um grande ajuntamento municipalista. Eu sou municipalista, mas o parlamento federal não pode ser um ajuntamento municipalista em que de um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais, esse é o orçamento do Brasil, sabe quanto sobra para o investimento? 25 bilhões de reais. E desses 25 bilhões, 20 bilhões estão entregues a uma emenda do relator, em que é só olhar, com exceções naturalmente, de 30% a 40% é pura e simplesmente roubado. A União Federal, que não cuida dessas grandes tarefas, está ocupada agora de distribuir carro de lixo, caminhão superfaturado. E o Brasil caminhando para uma eleição absolutamente despolitizada, que não considera, inclusive, essa contradição institucional, que é aquilo sobre o qual eu estou, nesse momento, refletindo. Enquanto o Executivo é demandado por uma agenda concreta, prática, objetiva, urgente, freneticamente urgente, porque muda a taxa de juros nos Estados Unidos, todos os preços centrais da economia brasileira se abalam, a inflação voltou com um peso que não se conhecia há 27 anos. E são preços administrados pelo governo. Não é possível que os cearenses aceitemos 25% de aumento na tarifa de energia elétrica sem nenhuma correspondência no aumento dos custos, por pura entrega das agências reguladoras do Executivo ao suborno e à roubalheira. E ali o parlamento discutindo o sexo dos anjos. Ou nessa hiperfragmentação de agenda, em que interesses os mais disparatados estão sendo processados. Por exemplo, em plena pandemia, nós todos distraídos de forma macabra, com nossos parentes, amigos morrendo, o Parlamento Federal Brasileiro, sem conversar com ninguém, entrega ao Banco Central um status de autonomia que obriga essa política de juros para o resto da vida. Se o juro é como está aí, esqueçam crescimento econômico, esqueçam solução de inadimplência da família ou das empresas, esqueçam crescimento econômico, esqueçam emprego. E isto é o que está centralmente acontecendo. Quem pediu isso? Quem foi a passeata? Aonde foi a reunião? Cadê o manifesto, o abaixo-assinado? Não, há uma ruptura grave, passo para concluir, entre uma sociedade hiperatomizada, hiperfragmentada, que é induzida a escolher o seu parlamentar, e quando estabelece esse contrato de representação com esse parlamentar, claramente, de forma politizada ou não, a relação é meu emprego, meu salário, minha educação, minha saúde, minha moradia, minha segurança, meu transporte. E, quando opera, o parlamento esquece essa agenda e passa a operar vítima de lobbies, grupos de pressão, e grupos absolutamente minoritários, porém agudamente poderosos. 5 famílias controlam a grande mídia. 85% das transações financeiras estão na mão de 5 bancos, que agora deram-se de entrar na política e comprar todos os institutos de pesquisa para fazer pesquisa toda semana. Não há problema nenhum nisso. Apenas a gente tem que saber que 100% das pesquisas publicadas são compradas ao preço de 200 mil a 1 milhão de reais,
E só no Brasil você tem isso toda semana. Portanto, meu caro presidente, é com isso que eu encerro. O desafio do parlamento agora não é muito diferente do desafio dos que fundaram o parlamento, lá na negação do absolutismo, lá na negação do obscurantismo da Idade Média, como expressão florescente da força do povo, num primeiro momento, uma burguesia, mas agora é avançar para a democratização dos parlamentos. E é fazer o que o senhor, meu caro amigo Antônio Henrique, está fazendo. O parlamento não pode mais ficar, modernamente, numa estrutura representativa estrito sensu, em que a relação com o povo se dá na eleição de 4 em 4 anos. Não. Agora é preciso mesclar mecanismos de democracia representativa com mecanismos de democracia direta. Avançar para plebiscitos e referendos que democratizem a decisão, transfiram com a mediação do parlamento parte do conflito distributivo gravíssimo de um país em que 5 pessoas acumulam a renda e a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Essa é a verdade do Brasil, desembargador. 5 pessoas hoje têm a riqueza equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. E esse papel é a etapa nova. Aprofundar a democracia, aprofundar a vinculação do parlamento, que é uma instituição da democracia, o nexo de uma população que deve ser cada vez mais empoderada, esclarecida e que venha para assumir a sua responsabilidade. Porque salvadores da pátria não existem. O que existe é um povo politizado, consciente dos seus direitos e disposto a lutar por eles. Muito obrigado a todos. Gostaria de parabenizar aqui o nosso palestrante, Ciro Gomes, pela palestra, por essa aula que com certeza nos ensina muito. Nós estamos aqui, Ciro, com algumas perguntas que foram feitas, e aí o senhor pode usar esse microfone aqui da bancada, mas antes eu quero registrar a presença do deputado Tim Gomes. O deputado Tim Gomes está aqui com a gente. Nós já estamos aqui com 6 perguntas escritas, e a primeira pergunta, Ciro, é da Karen Suter Siqueira, estudante de engenharia da UFC. Ela faz a seguinte pergunta: qual o papel da indústria na democracia e na garantia dos nossos direitos, da dignidade e da cidadania de cada um de nós? Bom, democracia moderna não pode ser só aquele protocolo do direito teoricamente igual de todos votarmos. Isso é uma premissa muito relevante, não deixa de ser, em tempos estranhos como o que o Brasil está vivendo, valorizar o direito de votar, não é? Que todo voto seja apurado de forma decente e que qualquer um valha igual ao outro, isso é uma premissa. Mas democracia moderna, e esse é o grande problema do Brasil contemporâneo, penso eu, há de ser a oferta de um lugar de oportunidades para que todo mundo tenha direito, ou hoje, ou num futuro que se perceba que está em construção, que há um lugar de dignidade, de decência, de salário, de oportunidade de acessar os bens da vida moderna, os confortos da vida moderna, para todo mundo. E o Brasil não tem isso. Então, a democracia está fracassando terrivelmente, e eu lhes exponho alguns números. Quando o nacional-desenvolvimentismo organizou, a partir da Revolução de 30, a ideia de um Brasil industrial, moderno, nós éramos nada. 82% do povo morava no sertão, absolutamente iletrado. Nós importávamos até pá, picareta, foice, enxada do estrangeiro, porque aquilo que se sabia fazer era artesanal. Se precisava de alguma escala, tem uma crônica impressionante de uma importação escandalosa pelo presidente Epitácio Pessoa, de não sei quantos mil pás, facas, picaretas e enxada para o Denox, aqui do Ceará. Consta que importaram tanta coisa que até hoje ainda tem um restinho lá. Porque o Brasil não sabia fazer nem isso, era tudo artesanal. Pois bem,
Nessa data, o Brasil se organiza através de um projeto nacional de desenvolvimento, se estabelece como tarefa primicial desse desenvolvimento a modernidade. E o sinônimo de modernidade na data era a indústria. Então, o Brasil fez um mapa de tudo que a gente comprava do estrangeiro com grande volume. Estou falando isso porque são tarefas hoje que o país tem capacidade de fazer e precisa fazer. E aí, tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume era a pista por onde fazia clara a necessidade de se abrir uma indústria brasileira. Se eu importava chá, pá, picareta, etc., cabia uma fábrica de pá, picareta e chá daqui. E assim, todas as coisas. Chamava-se substituição de importações. E aí o Brasil fez isso, para não ser muito... O Brasil fez isso de uma forma modelar que o mundo nunca assistiu. A China talvez tome o nosso recorde agora, mas ainda faltam uns 15 anos para a China bater o recorde do Brasil. Durante meio século, escuta o que eu estou dizendo, especialmente os jovens que estão descrentes, etc., por metade de um século, o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo organizado. Nós crescemos 6,7% ao ano, em tiriço, que nem cantiga de grilo, todo ano, durante 50 anos. E, de repente, quando esse modelo morre, porque ele dependia de capitais estrangeiros que não existem mais, pelo menos no perfil que existia, dependia de uma preguiça tecnológica que sumiu, que agora as tecnologias estão tendo um impacto muito veloz, muito frenético, e nós não vimos isso, a elite política brasileira não viu isso. Nem lá, nem hoje está querendo ver, porque vocês estão vendo o debate. O debate aí é o seguinte, é comunismo contra fascismo e pronto, que não bota comida na mesa de ninguém, e é uma conversa mole, morta, nos anos 40. Nos anos 40, essa conversa foi enterrada na base de milhões de mortos que se enfrentaram ao redor de comunismo e fascismo, sendo que o comunismo estava do lado do capitalismo contra o fascismo. Só para vocês terem uma ideia, isso é a substância da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, quando esse modelo claudica, o Brasil perde o pulso de crescer. Isso corre o ano de 1980. E cai entre 1980 e 2010 a média de crescimento, que era 6,7, para 2,5. Sendo que a população está crescendo na mesma velocidade. Ou seja, se você para de crescer ou cresce pouco e a população cresce, o bolo vai ficando menor para mais boca que precisa comer. E aí começa a tragédia contemporânea brasileira. E aí qual é a tragédia contemporânea brasileira? Entre 2010, é bom ver quem é que estava no poder, para a gente discutir as coisas, eu estou aqui no ambiente acadêmico. Entre 2010 e 2020, 3 regimes diferentes da goela para fora, o Brasil cresce 0. Pela primeira vez em 120 anos, nascem 28 milhões de pessoas, o país parado. Pela primeira vez. Aí a pergunta que eu faço, para responder a pergunta, é assim, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão mais pródigo e generoso do que jamais foi, porque quando a gente fez essa proeza, a gente não tinha petróleo, agora nós somos autossuficientes. A gente não tinha província mineral mapeada, hoje nós somos o maior produtor de determinados minérios do mundo e temos quase todos os minérios do subsolo brasileiro. Nós temos a noção vamos dizer, do vulcão de produtividade que a Embrapa introduziu na nossa agricultura, no Cerrado, nas antecedências da Amazônia. Nós estamos aqui em Matopiba, é um negócio explosivo, não tínhamos nada disso. Ora, se o chão é mais generoso do que jamais foi, o céu é o mesmo, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, e o nosso povo já mostrou que, tendo a oportunidade, faz qualquer proeza, o que está acontecendo? É a danada da política. De novo, ou a política passa metodologicamente a refletir sobre essas coisas, se a gente deixar, vamos discutir isso daí. Porque entre 2010, quem estava no governo era o PT. Eu não vou fazer política aqui, não está na hora nem no contexto. Depois foi o Michel Temer, que o Lula botou na linha de sucessão. Depois foi o Bolsonaro. Vocês percebem? 3 conversas, 3 bandeiras, tudo conversa diferente, e o modelo é o mesmo. Chega na caricatura, câmbio flutuante, primário, meta de inflação. Todo mundo perdendo, a agricultura perdendo, a indústria perdendo, sendo destruída. Deixa eu dar o número. Em 1980, o Brasil era 6 vezes a China. Eu rio para não chorar. Em 1980, ontem, o Brasil era 6 vezes a China, sob o ponto de vista de produção industrial. E hoje o Brasil é 1/16, 1/16 da China. Quem que está certo? Eles ou nós? Eu não estou falando de transplantar institucionalidade, não, estou falando da economia política. Qual é o papel da indústria? O Brasil era 1/3 da produção brasileira, era industrial. 1/3 da produção brasileira. Sabe o que é que resta hoje dessa brincadeira? 9%.
da produção brasileira. E vão liquidar, se continuar desse jeito, e é o compromisso. O compromisso é manter a direção do Banco Central. A indústria não está morrendo porque nós desaprendemos a trabalhar, não. É porque dois preços centrais que a política administra, o câmbio e o juro, matam qualquer atividade produtiva no Brasil. E sem indústria não existe o passo adiante que a humanidade está dando, que é a economia do conhecimento. O que é a economia pós-industrial? É uma economia de serviços sofisticados baseados na indústria. Então, você tem que ter a etapa da indústria. Sem indústria não tem civilização em nenhum lugar do mundo. Aí você diz, não, a turma da bombadinha aí, tal, que vai comprar whey, não é que chama whey? Esse negócio aí, isso é tudo da indústria australiana. A gente está comprando aqui, vai aqui no Iguatemi, vai não sei aonde, comprar coisa que nós estamos industrializando na coisa. Veio a pandemia, desgraçadamente, meu livro vira cruelmente atual. Eu estou dizendo que o complexo industrial da saúde, o Brasil não pode ficar dependente do planeta Terra, com 17 bilhões de dólares, que chega a quase 100 bilhões de reais por ano de importação pelo governo federal, de prótese, cama de hospital, sabe, bengala, fármacos, tudo, coisa que a gente, com copiar, colar, com patente vencida, a gente faz lá em Caucaia, ou faz lá em Irauçuba, ou faz lá onde for mais pobre o estado do Ceará. Estou vendo ali o meu amigo Dalmir Feitosa, né? Homem que é originário, pelo menos por afinidade com os Iamuns. A gente pode abrir uma indústria lá. Por quê? Porque a compra governamental está garantindo essa oferta. Não, o Brasil importa tudo. Aí o meu livro fica atual de novo, porque a agricultura mais poderosa do mundo importa 80% dos adubos, dos fertilizantes do estrangeiro. Aí a Rússia invade a Ucrânia e lá se vai. O Brasil está pagando 70%, 60% a mais de preço no fertilizante, e o tomate chega na mesa da cidadã do Ceará muito mais caro. Percebe? Isso tudo está na cara da freguesia, e o debate é fascismo, comunismo. Tenha santa paciência. Ou industrializa o Brasil, retoma o desenvolvimento, e o caminho da industrialização é o óbvio, é o caminho do menor esforço. Complexo industrial do agronegócio, complexo industrial da defesa, complexo industrial da saúde, complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Meus companheiros acabaram de vender a Lubinor. Ninguém daqui sabe, mas a Lubinor foi financiada com dinheiro de todos os cearenses. Eu era governador do Ceará, e o Brasil importava 100% dos lubrificantes naftênicos, e nós estávamos fazendo um esforço de recuperação de Fortaleza e do Ceará com asfalto, estrada. Eu fiz 3.600 quilômetros de asfalto, de estrada, e aí, resultado, veio uma ideia da gente fazer uma fábrica de asfalto de escala nacional e uma fábrica de lubrificante, substituindo a importação de lubrificante. Peguei o ICMS que a Petrobras devia ao Ceará e prestei para a própria Petrobras fazer a Lubinor. Então, quem financiou a Lubinor, que é uma refinaria que tem aqui, ali, no Serviluz, foram os cearenses. Esse magote de filho de Santa Bárbara, para não dizer aquela outra coisa, entregaram agora a Lubinor por menos da metade do preço. Menos da metade do preço. Eu quero dizer aqui, presidente, os vereadores têm que tomar uma providência, porque o terreno foi cedido, é da prefeitura, pertence ao povo do Ceará. Vamos tomar de volta, obrigar eles a indenizar o povo do Ceará. E isso é o que está acontecendo com o nosso país. Então, interromper esse assalto aos cofres públicos, assim, mas por que a Petrobras cobra tão caro? Porque entregaram o capital não votante da Petrobras a acionistas minoritários. E aí trocaram a política de preço da Petrobras. Em vez de ser o custo de produção, que é $10, eles estão cobrando como se nós estivéssemos importando um petróleo a $150 lá da guerra da Ucrânia. E aí isso vira lucro e eles distribuem só no trimestre. Janeiro, fevereiro e março, a Petrobras entregou para a mão de banqueiro no Brasil 48 bilhões de reais tirados da dona de casa que não dá conta mais de pagar lá no Planalto Ayrton Senna o gás de cozinha. E que está gás de cozinha pelo álcool e o menino parar no IJF, né, todo queimado. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. Vamos nos rebelar contra isso. Zero de imposto de renda. E o Maurinho está lembrando, receberam 48 bilhões, enquanto a classe média morre com 27,5% de imposto de renda. Sabe quanto eles pagaram de imposto para receber esses 48 bilhões? Nem um puto. E aí vocês acham que eles vão deixar eu ser presidente do Brasil? Mas nunca. Nunca. Só vai na marra. Só vai na marra.
Gostaria de registrar aqui a presença também do diretor acadêmico da Unipasse, Escola Superior do Parlamento Cearense, Dr. Robson Loureiro. Obrigado aí pela presença, será um grande parceiro nosso aqui da nossa Escola do Parlamento Municipal. Eu estou vendo o Júlio Brise, que não tinha chegado ainda. Abraço. Ciro, continuando aqui com as perguntas, a pergunta é a seguinte: somos do projeto Energia Solar para Todos no Ceará, Brasil. Pergunta: o senhor tem simpatia e concordância com o nosso projeto? Claro, porque a energia fóssil, a energia de base fóssil, já está determinado o seu fim. Trata-se de apurar quanto tempo vai ser, né? Na Europa, eles estão acelerando as metas. Estão em direção a um padrão de energia de baixo ou nenhum carbono. E, portanto, nós precisamos tirar o atraso. O Brasil está andando na contramão. Deixa eu só para dizer para vocês, nós estamos desenvolvendo o polo de energia aqui no PECEM, que é o polo de hidrogênio verde. O hidrogênio verde, ele produz hidrogênio quebrando a molécula da água, que é H2O, todo mundo sabe, com um processo físico chamado eletrólise. Para que esse hidrogênio saia verde, essa energia que vai usar para quebrar a molécula na eletrólise tem que ser renovável. Então, o céu é o limite. Todo o projeto que nós estamos fazendo aqui já está pré-comprado pelos europeus. Tudo que a gente produzir aqui já está pré-comprado. Tem que ser energia solar e energia eólica, basicamente, não é? Então, isto é o que tem que ser feito. Só que todas as grandes multinacionais de energia estão aqui no PECEM, menos uma. Adivinha qual? Petrobras. A Petrobras se desfez de todo o parque eólico que tinha. Ela está fazendo o oposto. Estão estrategando a Petrobras para desmoralizá-la e vender. Não é? E nenhum país do mundo que tem autossuficiência em petróleo entregou sua companhia de petróleo ao capital privado e muito menos ao capital estrangeiro. Só no Brasil nós estamos aceitando passivamente, sem, reação nenhuma, esse tipo de crime que mata, não é negócio de exagero, não, mata nossa capacidade de mandar no nosso próprio nariz. Porque no mundo do petróleo é assim, 80% são estatais, 20% é um cartel que pertence aos americanos, ingleses, franceses e italianos. E fim de papo. Não existe concorrência no mercado de petróleo. A OPEP desqualifica qualquer ideia de competição livre. E a ideia de privatizar no Brasil já pode ser vista. Por exemplo, quando a Petrobras disseminou a sua planta de refino, ela fez um cálculo, que é o cálculo do frete. Então, ela bota a Landulfo Alves na Bahia, ali em Camaçari, ela bota ali. Então, quando ela produzia ali o diesel, o querosene de aviação, a gasolina, o gás de cozinha, o frete para levar essas coisas é levado em conta. E não tem concorrência, porque não tem duas refinarias no mesmo espaço logístico. Resultado, a Petrobras vendeu a Landulfo Alves também por menos da metade do preço, e hoje a gasolina mais cara é a da Bahia. Por quê? Porque é monopólio. Vocês estão entendendo? Monopólio tem que ser regulado pelo governo, isso é da literatura. Se você não tem concorrência para garantir que o camarada não vai abusar porque perde o freguês, no monopólio não tem essa concorrência. Então, veja, se privatizar, vai ser uma refinaria para cada lugar, cada um fazendo o que lhe der na telha. E fazendo o quê? O que a Petrobras está fazendo. Referindo o preço, não pelo custo, mas pela oportunidade que tem de vender ou de comprar o petróleo estrangeiro. E mata a nossa grande vantagem comparativa de ser um país que tem sobra de petróleo. Isso está em tudo. Por exemplo, o preço da comida é todo impactado também pelo frete. E a gente está todo mundo aceitando passivamente. Né? Eu não sei não o que está acontecendo com a nação brasileira. Ou vem aí uma grande explosão que eu quero organizar, ou nós estamos mesmo uma ex-nação. Ciro, nós já temos ainda aqui umas 5 perguntas. Vou ser mais breve. Não estou aqui exigindo o seu tempo, mas eu não sei... Eu entendi, captei vossa mensagem, mestre. Na verdade, o tempo é seu. Você está aqui... Perfeitamente. Não, o tempo é do pessoal aí. Cara. Pronto. A pergunta, eu vou fazer aqui do jeito que a pessoa escreveu. Isso. Pergunta endereçada ao nobre amigo Ciro Gomes, o qual sou muito fã. Obrigado. Acho muito desleal, injusto, a tributação do imposto de renda no Brasil, onde o professor tem um baixo salário e que é, em
em grande fatia destinado ao imposto de renda e quase ninguém vê o retorno. Por que as parcelas da Receita não têm código de barra? Professor Jonas Pacatuba. Professor, essa é das perguntas que já traz a semente da resposta. Então, o imposto de renda no Brasil é extremamente injusto por algumas razões. A primeira, a tabela de valores, a partir de qual valor você entra, está desatualizada aí uns 70%, 80%. Mais ou menos, Mauro? 56%. Então, veja, um cidadão hoje que ganha R$ 2.050, começa a pagar imposto de renda. Então, é preciso fazer um esforço para corrigir a tabela, né, de progressividade do imposto de renda. Depois, você tem um problema que nós temos uma estrutura de alíquotas muito apertada, completamente regressiva, em que o menor imposto é 15% e o maior é 27,5%. Nós temos que abrir essa tabela para fazer uma alíquota mais baixa, quem sabe de 10,5%, nós estamos estudando no nosso projeto, para o salário de classe média mais baixo, e uma alíquota maior de 35% para os grandes salários, um grande futebolista, um ator, um artista, um apresentador do Jornal Nacional, etc., etc. Não é não, Maurinho? Que ainda foge na PJ. Paga só 15%. Esse professor aqui, o Jonas, paga 27,5% no salário dele. E o cara que apresenta o Jornal Nacional ganha R$ 1 milhão e paga 15%. Tá bem, a simpatia desse cara comigo não vai ser nenhuma, porque quando eu fui ministro da Fazenda, não é negócio de promessa, não. Quando eu fui ministro da Fazenda do Brasil, eu cobrei a alíquota de 35%. Mas tem mais coisa errada. O que é, se não, renda da pessoa física, a distribuição de lucros e dividendos? Então, o trabalhador é assalariado, recebe, considera o salário renda, paga imposto de renda. O lucro e dividendo distribuído pela empresa na pessoa física é renda. Sabe quanto é que paga de imposto de renda, lucros e dividendos empresariais no Brasil? 0. Aí eu sou um teórico, um professor? Não, eu fui ministro da Fazenda. Eu cobrei. Então, o Banco Itaú... Isso pode dizer não, Maurinho? Então, um banco aí, um determinado banco, né? Um determinado banco pertence a 5 famílias, é empresa nepotista, capitalismo de 5 famílias. Distribuiu 8 bilhões de reais de dividendos para 5 pessoas, 5 famílias. Sabe quanto eles pagaram de imposto de renda? Nem um centavo. Esse é o jogo. Então, agora, você pode aumentar a tabela de imposto de renda num país que está quebrado? É mentira. Porque você tem que fazer a troca. Você troca aqui e cobra acolá. Que aí você tem como dizer, do outro lado, que vai melhorar salário de professor, que vai melhorar salário de enfermeiro, que vai melhorar salário de médico, de agente comunitário de saúde, porque essa é a grande demanda, que vai expandir a educação em tempo integral. E isso é a diferença que nós temos procurado fazer. Só que o que acontece? Quando a gente anuncia que vai cobrar imposto sobre lucros e dividendos, vamos acabar, por exemplo, isenção de imposto, renúncia de imposto, é uma coisa que a gente deve usar criteriosamente para incentivar uma contrapartida, por exemplo, emprego. O que é que a Grendene foi fazer em Sobral? Empregando 20 mil pessoas. Lá não é sede da matéria-prima, nem é sede do mercado dos calçados que ela produz. Portanto, a matéria-prima vai passear, a mercadoria vai passear. Ela jamais viria para o interior do Ceará se eu não criasse um mecanismo de compensar essa diferença e tal. Então, lá eu estou abrindo mão de imposto, em contrapartida, milhares de empregos que mais do que devolvem o imposto que eu deixei de cobrar. Até porque não teria nada se eu não tivesse isso. Isso é uma coisa. Agora, sabe o que acontece apesar disso? Salmão, filé mignon, isso é o Maurinho que estuda e me prepara. Salmão, filé mignon, queijo suíço e mais 36 produtos suntuários que o povão só vê na novela da Globo, não paga PIS/COFINS para o governo federal, porque está na cesta básica, meteram na cesta básica do povo. Sabe quanto é que deixa de arrecadar? 8 bi por ano. Sabe o que é 8 bi por ano? 1 milhão de crianças em creche em tempo integral. Agora, veja, a mãe que precisa acaba votando com os que defendem esse sistema de corrupção, porque os poderosos donos da bola estão aí dando as cartas no Brasil e compraram o importante daquilo que no Brasil se convenciona chamar de esquerda, que se vendeu para esse tipo de projeto. Sim, o Maurinho está lembrando aqui, se você não distribuir o dividendo e reinvestir na empresa, continua pagando 0. Porque aqui a gente quer estimular
o investimento, o emprego e tal. Agora, tirou da empresa, botou no bolso da pessoa física, como é que não paga? Ciro, mais Vou ser uma... mais breve ainda. Não, tá Mas faça ótimo. uma perguntinha mais fácil. Tá ótimo isso. Pode seguir nesse ritmo aí que está dando tudo certo. Antes de fazer a próxima pergunta, registrar aqui a presença do deputado estadual Bruno Pedrosa. Bruno Pedrosa. E já foi citado, mas eu quero também fazer o registro da presença do prefeito de Senador Pompeu, Maurição. Maurição. A pergunta é da Ticiana Mota. O que você acha do movimento pós-modernista que critica o iluminismo e o positivismo? Como funcionará no parlamento na sua atuação? Dá quase vontade de dizer, sei não. Veja, nós estamos vivendo tempos muito esquisitos. Por quê? Porque o julgamento das correntes filosóficas, das correntes de opinião, tem sido feito à luz de referenciais que não são aqueles referenciais que sustentaram aqueles movimentos que estão sendo criticados. Deixa eu ver se eu explico o que eu estou querendo dizer. Criticar o iluminismo, não é? Comparado com as questões de hoje, eu meio que estava ali na minha palestra. Eu disse que a democracia nasce por pulso burguês. Isso é uma constatação histórica. Mas eu estou depreciando isso? Não, não estou depreciando isso. É porque a história não parou. Se a gente olha criticamente, com a referência de hoje, a democracia burguesa deixa muito a desejar em relação à verdadeira democracia, que seria o poder do povo. Especialmente em momentos de hiperfragmentação, de bolhas, de internet, etc., etc., o desafio democrático hoje é talvez o mais grave da história da humanidade. E aqui, para nós, a democracia, e no Brasil não há nenhuma dúvida, está fracassando naquela sua tarefa de oferecer um regime de oportunidades para as pessoas. As pessoas estão sentindo... O que estão sentindo? Vamos lá, criticamente, para voltar aqui à filosofia. O que está prevalecendo hoje como força que no futuro será criticada, mas que deve começar a ser, por mais que a gente entre na contramão do status quo? É assim que a história se constrói. Hoje, a felicidade... Desculpa, agora eu vou ser um pouquinho mais comprido. Hoje, eu tenho essa reflexão desse meu livro que está circulando aí. Hoje, a felicidade humana transitou do ambiente subjetivo, espiritual, para onde o iluminismo e o renascimento colocou. O que era ser feliz até a minha geração, mais novo do que eu, da geração do desembargador Teodoro. Ser feliz era um ambiente espiritual. Não estou falando de religião, mas religião também era felicitante, como ainda hoje é. Mas era assim, era a poesia, era a insurgência revolucionária. Nossa, como a gente se sentia potente. Uma ditadura, e a gente ia para uma assembleia de estudantes, resolvíamos o problema do cabo da esquina, da humanidade, e depois nos iam tomar cerveja, casar e tal, livremente, não sei o que e tal. Isso era na época, Maurício, uma coisa que eu me lembro vagamente. Eu me lembro vagamente. Os meus colegas, tá entendendo? Os meus colegas, é. Vocês não querem falar sério. Eu estou falando que a felicidade era alcançada no ambiente espiritual, subjetivo, no amor romântico, na poesia, sabe? Olha aí o Mano Alencar ali, né? Essa era a coisa felicitante. Modernamente, se vocês repararem, esmaga a cabeça de um jovem da periferia do mundo e do Brasil é o apelo pragmático, materialista ao consumo. Ser feliz hoje é quanto de uma expectativa de consumo absolutamente maravilhosa que entra na nossa cabeça por tudo quanto é de buraco, a gente dá conta de praticar com a renda que não temos. Essa é a explicação de toda uma geração de jovens para quem o fracasso é a certeza do estar na vida. E aí boa parte dessa gente não entende nada por que a nossa garotada tão precocemente cai na enganação do narcotráfico. Sabe o que é? É porque não há o idealismo do futuro para nenhum deles. O que há é uma frustração diária, porque isso não é trivial. O garoto, se não tiver o tablet, o celular, que vê o TikTok, que vê o YouTube, ele não é aceito pelo grupo, ele é depreciado, ele sofre bullying, ele não consegue a menininha, ou a menininha não consegue o rapazinho, porque são símbolos de êxito social que ele não consegue portar. Elementos de aceitação dele ou dela pelo grupo que eles não conseguem portar. Resultado, vai para a renda disponível, possível, ilusória,
porque quer viver tudo que há para viver, para falar aqui o verso do poeta. E aí está o desastre da humanidade, por duas razões. Primeiro, nós não temos renda para financiar essa expectativa de consumo. Nenhum tem, porque quando você melhora de renda, a expectativa de consumo foge. Sabe, são os ricos burgueses do Ceará, de Fortaleza, que saem do carro, do carrão para o jatinho, para a lancha, para não sei o que e tal, para ocupar um vazio existencial que só a ópera dá, entendeu? Só a literatura dá, só o amor dá, só a paixão, a poesia que dão. O consumo não dá felicidade para ninguém. Essa é a grande questão. Então, você criticar, vamos dizer, a emergência do Estado burguês, vinda pelo iluminismo, etc., com o olhar de hoje, não é justo. O que um sociólogo, um antropólogo, uma pessoa que se preocupe com a história da humanidade, entenda se isto é um avanço em relação ao status quo ante. Como é que estavam as coisas? Elas melhoraram? Melhoraram. E agora, estão melhorando? Não, estão piorando. Essa é a grande tarefa. A insurgência revolucionária do tempo é trocar na cabeça da humanidade a ideia de que ser feliz vai ser possível no consumo. Não vai. É preciso reespiritualizar. E pode começar com uma coisa muito prática. Ensinar nossas crianças que o ato de consumo não deve responder a só uma pergunta como é hoje. Quanto custa? Então, hoje, todos nós apertados na renda, perguntamos quanto custa e nos vulneramos, sem qualquer ordem de indagação, a comprar tênis fabricado no Vietnã e amanhã não teremos emprego para pagar o tênis importado. Então, é preciso fazer 3 perguntas. A primeira pergunta, quanto custa necessariamente, porque a renda sempre será difícil. A segunda é a quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo. Vamos começar a perguntar isso no supermercado, aqui em Fortaleza, agora. A quem aproveita o meu ato de consumo? Eu posso comprar um tomate menos bonito, menos desenhado, produzido comunitariamente ali no Pirambu. Ou posso comprar um tomate importado, sei lá de onde, enceradinho, não sei o que e tal, gerando emprego lá não sei aonde. E o terceiro é se o meu ato de consumo é amistoso à natureza, ao planeta Terra, na origem e no rejeito. Se a gente ensinar para as nossas crianças agora essas 3 perguntas ao invés só de uma, já começa a mudança. Próxima pergunta, Moura, taxista, vereador, presidente do sindicato Grande do Moura. Sintax, presidente da CSB Ceará. Qual a importância da participação dos sindicatos nos parlamentos? Você acha isso interessante para o equilíbrio das ideias e o fortalecimento da democracia? Olha, deixado solto, o capitalismo produz inequidade e crise. Isso não é nenhum comunista que está falando. Isso é qualquer pessoa que aprecia a história da humanidade. Deixado solto, em Adam Smith, que é o grande sistematizador da cultura do capitalismo, ele explica que, deixado solto, o capitalismo tende ao monopólio, e o monopólio tende à disfuncionalidade do próprio mercado e o mata. Então, deixado solto, o capitalismo produz injustiça, inequidade e crise. Portanto, o capitalismo tem que ser regulado. Não é para ser asfixiado, porque também parece evidente na história da humanidade que a iniciativa privada é um elemento essencial ao progresso da humanidade. E isso é o que está na nossa cabeça, sem negócio de preconceito ideológico, parece que é essencial ao progresso da humanidade uma boa iniciativa privada. Porém, parece essencial um Estado capaz de, organizadamente, estabelecer uma relação, e nesta relação, quem tem que ser protegido é a classe trabalhadora. Por quê? Em tempos marxista-leninista já era flagrante. Embora, também digo isso no meu livro, Karl Marx não esperava um fenômeno capitalista que aconteceu, qual seja, a partir dos anos 70, 80, o maior ativo financeiro do mundo deixa de ser propriedade de capitalistas individuais para ser propriedade de coletivos de trabalhadores. E aí os trabalhadores, nesses grandes coletivos de fundos de pensão, que são os maiores capitalistas hoje do mundo, o maior ativo financeiro do mundo, comparado relativamente, eles atuam no mundo econômico, financeiro, como selvagens capitalistas. E isso causou uma confusão, não é importante e tal. Porém, o resultado desta selvageria dos fundos de pensão dos trabalhadores os aproveita para eles. Portanto, há uma espécie de trade-off, uma espécie de compensação entre o abuso e o fruto do abuso não ser uma mais-valia para um, mas para o coletivo. Isso é tudo um momento novo que a humanidade tem que pensar. Entretanto, está acontecendo esse fenômeno que eu já mencionei.
que são a propriedade das tecnologias disruptivas, o impacto monstruoso das tecnologias disruptivas na produtividade humana, apropriado por indivíduos. Mark Zuckerberg, Bill Gates, não é, o Elon Musk e tal, isso não pode. Porque, por exemplo, esse Elon Musk que veio aqui no hotel, ele obriga o presidente do Brasil, só o Bolsonaro mesmo, né, sai de Brasília num avião da presidência da República e vai lá encontrar com o cara no hotel. Essas coisas são simbólicas. Ele deu uma declaração dizendo que financiou, sim, o golpe na Bolívia. E pronto. Percebe? Isso não pode. É preciso evoluir para criar uma institucionalidade que aproprie esses ganhos disruptivos de produtividade para o ócio e para a classe trabalhadora. E é onde eu estou trabalhando, minha próxima reflexão vai ser sobre isso daí. Por enquanto, é preciso fazer, e até os americanos viram isso, fortalecer os coletivos de trabalhadores. Os sindicatos precisam ser reempoderados no Brasil. Não é possível deixar que a classe trabalhadora, aviltada no seu valor, porque uma superoferta de mão de obra, como está acontecendo pelo desemprego aberto e a informalidade, avilta a renda. Se deixar solto, irmão, nem o capitalista entende o mal que está fazendo a si mesmo. Quando, na proporção que fizeram isso no Brasil, o que aconteceu? Do desmantelo do governo PT para cá, são números. O Brasil saiu de 4,5, 5 de desemprego para 12 e nunca mais caiu. Percebe? Ali no governo Dilma. E depois você tem os problemas, o seguinte, de repartição do resultado. Qual é a questão do resultado? Você destruiu o consumidor. Porque se eu mato a renda, eu mato o consumidor. Fecharam 380 mil pontos de comércio no Brasil nesses últimos 12 anos. 380 mil. Fecharam 40 mil indústrias em números redondos no Brasil. Tipo a Ford, que estava há 54 anos, agora fechou a LG, botou 1.000 pessoas para fora em São Paulo. Esse é o capitalista brasileiro. Destrói a renda do povo e depois não percebe que está cuspindo para cima, porque não tem para quem vender. Próxima pergunta é do Dr. Pedro Rocha, secretário executivo da SEUMA. Professor Ciro Gomes, qual a sua opinião sobre a emergência de um novo pacto federativo para dar a capacidade financeira aos municípios para proporcionar a efetividade, as competências instituídas na Constituição Cidadã de 1988? Pedro, como eu sou um inveterado otimista, né, contra todas as evidências, eu sou candidato a presidente do Brasil, você imagina. Né? Então, só tem que acreditar muito no povo, como eu acredito, sem decepção nenhuma. Eu acredito que em toda tragédia tem um lado bom. Hoje há uma tragédia no Brasil de múltiplos aspectos, mas um dos aspectos é o Pacto Federativo rasgado. O que é isso na prática para quem está aqui entrando na academia do Parlamento? É assim, 23 de 27 estados da federação estão no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal ou acima dele. A gente pode chamar, por leigos, de quebrados. E entre eles estão São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Os 4 mais importantes, que são responsáveis por 80% de toda a dívida pública consolidada dos estados. E assim os municípios. Por que isto aconteceu? Vamos lá. A Constituição Cidadã de 88, ela tinha uma extraordinária virtude, por exemplo, no capítulo da reinstitucionalização do país, né? Gol de placa, refundou entre nós a democracia, a sua institucionalidade, etc., etc. Cria mecanismos moderníssimos à luz do mundo, por exemplo, o mandado de injunção, que até hoje não saiu do papel, né? O habeas data, que é uma coisa absolutamente moderna, inovadora, lá para 88. Então, é um capítulo muito fascinante, muito interessante, esperando um país chegar, né? Ainda hoje, esperando um país chegar na prática desse capítulo. Do outro lado, entretanto, no capítulo da economia política, ela comete, a essa altura a gente tem que compreender isso, ela comete alguns desatinos aritméticos. Quando ela, por exemplo, sai, por tentação bem intencionada, sai distribuindo favores sem correspondência no financiamento. Um deles foi o Pacto Federativo. Então, repare, a Constituição brasileira estabeleceu, naquela data, uma repartição extremamente generosa para o federalismo. Eu fui prefeito na Constituição de 88, fui eleito e, por causa dela, pude ser eleito. Senão, nem sequer a idade eu tinha, né, para ser eleito, ela me permitiu isso. Quando eu assumi a prefeitura de Fortaleza, fazia 3 administrações que o funcionalismo estava atrasado 3 meses. Hoje as pessoas esquecem tudo isso e tal, mas fazia três administrações.
E esse aqui, jovem e talentoso secretário de Finanças, nós pagamos 3 meses de salário atrasado dentro dos 3 meses que nós pagamos. Ou seja, eu paguei 6 folhas em 3 meses. E nunca mais Fortaleza, nunca houvera falado em 13º salário. Nós pagamos pela primeira vez o 13º salário. E isso exigimos o investimento. Por quê? Porque a Constituição nos permitia, e o poder político que nós acumulamos, chegamos sem peia, sem amarra, sem conchavo, nos permitiu fazer planta de valor de IPTU, e progressividade de IPTU, ISS, enfrentando fraudes as mais chocantes, mandando prender gente, o diabo, gente importante, então não gosto nem de me lembrar, meu Deus do céu. Tá bom. Foi ele que mandou, foi eu não, foi ele. Né? E tal, fomos fazendo e tal, e funcionou, mas existia, por exemplo, o IVVC, Imposto sobre o Varejo de Combustível. Sabe, o ISS, uma fraude generalizada, o camarada fazia todo o serviço aqui, botava a sede dele em Eusébio, uma série de coisas que você tem a lei e tem o poder, a disposição do poder político de fazer. Nós fizemos. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, de novo, a economia política, de novo, o sistema político, de novo, o sistema econômico. O Fernando Henrique entra com o real e mete a taxa de juros para o espaço onde ela está hoje. Resultado, a dívida pública, nos 8 anos de Fernando Henrique, sai de 38% para 78% do PIB. Ela tinha levado 500 anos para chegar em 38%. E esse entreguismo do Brasil, que o Lula se comprometeu agora de manter a mesma política, direção do Banco Central. Isso é disso que se trata. Por quê? Porque a banqueirada está enchendo a mão, o bolso de ganhar dinheiro. Então, mas vamos lá. Olha o resultado. 500 anos de história, o Brasil levou para fazer 38% de um ano de produção, de PIB, a dívida pública. Em 8 anos de juros exorbitantes, Fernando Henrique deixou os 78% do PIB. Aí o que acontece? A dívida explodiu e ela começa a ficar ilíquida. O mercado começa a achar que o credor que está devendo, o devedor que está devendo demais não vai dar conta de pagar. O que ele faz? Ele encurta o prazo e encarece o preço. Todo mundo que anda no agiota lá na periferia sabe do que eu estou falando aqui. Então, repare, o que aconteceu? O Fernando Henrique teve que aumentar a carga tributária pesadamente. Ele pegou a carga tributária com 27%, 27,2% do PIB. Eu era ministro da Fazenda. E 8 anos depois, a carga tributária era 32,5% do PIB. Só que ele fez esse galope? Ele não tirou as receitas dos municípios. Ele quebrou a lógica da Constituição de participação, de partilha dos recursos. Como? Ao invés de criar impostos, que são partilhados, criou contribuições. PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, etc., etc., etc. Tudo para fazer frente à dívida brasileira. O resultado, hoje, o país está quebrado. E o caminho para consertar isso, qual é o lado bom? É você trazer a mediação dos governadores eleitos na próxima eleição e dos prefeitos para uma repactuação do Pacto Federativo em troca de um voto favorável à reforma que não obriga o presidente a ser testa de ferro de ladrão, como tem sido o modelo de governança política desde o Collor até aqui. Registrar também a presença do vereador Germano Rimé. Germano. Está aqui, sentou agora à nossa frente. A próxima pergunta é do senhor Nélio Moraes. Amigo Ciro, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde aponta dados que nos últimos 20 anos houve uma redução de 70% dos investimentos da esfera federal para os municípios brasileiros. Como, diante do SUS, o município brasileiro é o responsável direto pelas ações de saúde, está se tornando inviável o compromisso municipal. Bom, toda pergunta inteligente, meu amigo Nélio, ela traz em si a semente da resposta. Ela é um desdobramento da pergunta do Pedro. Sendo que o Maurinho está me lembrando, mais uma vez, que nós, por cima dessa tragédia toda, metemos com o status constitucional, que só tem no Brasil, não há nem na literatura, nem na experiência de nenhum país do mundo, um congelamento do gasto público em todas as despesas correntes, exceto uma. Adivinhe qual é? Que está fora do teto de gasto. Juro para banco. Juro para banco, na contabilidade pública, Nélio, é gasto corrente, que nem papel higiênico da Câmara Municipal, ou querosene de aviação para os helicópteros da polícia, ou gasolina para o carro da polícia, é gasto corrente. Pois bem, no Brasil, meteram um teto de gastos com status constitucional de 20 anos, como se o país já tivesse uma confortável atenção materno-infantil,
universalizada a creche, universalizado o ensino médio em tempo integral, profissionalizante, como se nossos padrões de ciência e tecnologia fossem minimamente razoáveis, como se a manutenção da nossa infraestrutura fosse 2,5% do PIB, não 0,75%, 2,5% é o mínimo necessário, 0,75% é o que estão gastando. Você imagina a tragédia. Para deixar livre o juro para banco. Esse é o jogo. E quem define isso é a política. O único cara que está denunciando isso sou eu. Agora eu fui conversar com o banco, eu estou dialogando com todo mundo. Meu irmão, vocês estão quebrando o Brasil, vocês acham que da mão para a boca, no dia seguinte, vocês acham, mas o credor está indo para a falência. Vocês estão botando os ovos tudo na cesta só. Por isso que é essa sanha de trocar ativo financeiro por privatização. Essa pressão violenta, essa pressa para entregar a Eletrobras, é porque estão micando no setor financeiro e querem trocar por ativo real a preço de banana, como fizeram com a refinaria aqui, a nossa Lubinó. Então, veja, isso explode em todos os ângulos da administração brasileira. Na saúde é evidente. Se você pegar, o SUS tem um problema grave de subfinanciamento. Me permita só ser um pouquinho mais extenso do que a economia merece, mas eu acho que cada ato meu é um ato de pedagogia. Sabe, num palanque a gente fica obrigado a falar ligeiro demais, não sei o que e tal, e a musiquinha, não sei o que, mas aqui nós estamos conversando no ambiente acadêmico. Então, veja, os custos da saúde brasileira, menos salário, tudo mais, são globalizados. Então, se você pegar o sistema de saúde inglês, o que ele está gastando por uma prótese, por um Tilenol, por um fio de sutura, por um foco cirúrgico, enfim, os apetrechos de uma cirurgia, é o mesmo custo nosso, porque o Brasil destruiu o seu aparato industrial de saúde e está importando tudo. E o gasto inglês por habitante é 8 vezes o gasto brasileiro por habitante. Eu também falo isso no meu livro. Então, é evidente que você tem um problema de subfinanciamento no SUS que não está em debate, a não ser naquilo que as pequenas conquistas das categorias que se movimentam e, às vezes, conseguem furar isso, por exemplo. E aí com grandes distorções, porque é justo aqui, mas é injusto acolá. Vem aí para os municípios e estados o piso salarial dos enfermeiros. Nada mais justo. Olha o que eles deram de sacrifício por nós durante essa pandemia e merecem claramente, eu estou lutando em favor disso. Mas quando ele chegar esse piso aqui, não vem correspondente à receita. E aí o piso salarial está aqui o Maurição vai começar a arrancar os cabelos. Porque vem o piso salarial do magistério, o piso salarial, tudo justo. Mas a União Federal manda esta conta e subtrai a receita. Ou a gente redesenha o Pacto Federativo e, necessariamente, do jeito que a coisa está, é necessário aumentar a receita. Nem que seja para depois você ir reduzindo. Mas, nesse instante, não faz sentido. E esse é o rumo da nossa estratégia. Cortar 20% dessas renúncias fiscais de salmão, não sei o que e tal, criar um tributo sobre grandes fortunas, com alíquota moderada, tributar a distribuição de dividendos e lucros da pessoa física, isso tudo, na nossa expectativa, dá 3 trilhões de reais em 10 anos. Aí eu digo de onde é que vem o dinheiro para eu ir qualificando, né, o SUS, a educação, a segurança pública. Você sabe qual é o efetivo da Polícia Federal? Vou terminar. Sabe qual é o efetivo da Polícia Federal? Vocês têm ideia? O país tem 212 milhões de habitantes. Sabe quantos policiais a Polícia Federal tem? 11 mil. 1/3 da Polícia do Ceará. O Brasil tem 1/3 na Polícia Federal do efetivo policial do Estado do Ceará. Por quê? Porque essa é a polícia encarregada de enfrentar bandido, de colarinho branco, poderoso, ladrão da política, ladrão financeiro, etc, etc. Então, e 40%, pelo menos, desses 11 mil estão atrás de balcão carimbando papel. Não estão na investigação, não estão. Então, é um desastre o Brasil. Agora, quer ver? Me diz de onde vem o dinheiro. Então, tu gosta de ser enganado. E agora o Mauro Filho, é sempre o Mauro Filho, mas dessa vez foi o Roberto que está me lembrando. O que estão fazendo? A Petrobras está com um lucro exorbitante, o lucro das grandes petroleiras é 6,5%, 7% ao ano, a Petrobras tem 38% de lucro para distribuir sem imposto para os acionistas minoritários privados, e os políticos em Brasília, a Câmara Federal está querendo tirar 100 bilhões de reais, 85 bilhões de reais, dos estados e municípios, ou seja, tirar da educação e da saúde para subsidiar o pobre, subsidiar o acionista minoritário da Petrobras. Está passando. Está passando. O único que se levantou lá, que apresentou emenda, porque a mentira é o seguinte, com isso nós vamos diminuir o preço do combustível. Aí ele fala assim, tá bom, mentira, mas vamos botar uma emenda aí.
Na hora que tirar o imposto, tem que reduzir o preço na mesma proporção. O que é que os políticos fizeram com a tua emenda? Rejeitaram. Arquivo. Rejeitaram. Esse país está sendo assaltado. Está sendo assaltado, e, infelizmente, com a cumplicidade dos dois que lideram a pesquisa. Ciro, mais uma pergunta. O que fazer para a tecnologia da informática não destrua as profissões analógicas? Resolução dos APP. Cícero Ferrer Teles, presidente do Sindimotofor. Meu irmão, desista de resistir a isso. Obrigue os seus políticos a lhe qualificarem para essas novas práticas tecnológicas, porque é impossível. Deixa eu lhe dizer, a gente pode ir resistindo. A gente pode ir resistindo. Por exemplo, quando o Roberto Cláudio era prefeito, veio uma onda do Brasil inteiro de pressão para implantar a catraca eletrônica. A catraca eletrônica resolve o problema, mas corta metade dos empregos do sistema de ônibus. Isso dá para a gente resistir, adiar um pouquinho e tal, mas, do outro lado, aquele consumidor, para quem ser feliz é o bom, bonito e barato, e eu vou, teoricamente, se eu reduzir metade dos custos de trabalho do ônibus, eu, teoricamente, não vou estressar a passagem. Mentira, porque cada disruptura dessa está virando... O que é, Adalmir? Não vamos deixar para outro ambiente, aqui não. Não, aqui não. Obrigado pela contribuição, mas em outro momento é o que eu penso, como falarei sempre. Eu não tenho medo de cara feia de ninguém, mas aqui não, que aqui... Eu sei. Então, vamos lá. A questão da disruptura tecnológica, vocês não têm ideia de quanto é grave, só a política pode amadurecer o que fazer e determinar as urgências para isso. Eu vou dizer para vocês, com o 5G, o que é o 5G? O 5G é uma tecnologia de celular que reduz a nada quase, aquele tempo de latência. O que é o tempo de latência? É a resposta entre eu apertar um send e isso ir e voltar. Então, o que acontece? Com essa tecnologia, todas as práticas produtivas repetidas, todas, vocês botam na cabeça aí o que é a prática produtiva repetida, todas serão substituídas por algoritmos e robôs. Então, por exemplo, motorista de táxi, não haverá mais. Sabe o que vai acontecer? Ele pode até ser o dono do táxi em casa, mas quando toda a floresta, o ecossistema do 5G estiver estabelecido, os carros virão com a tecnologia de dirigir sozinho. Assim, sabe quem está ameaçado? O médico laudador. Médico, profissional que demora 8 anos para formar, para ser um cara que vai dar um laudo no raio-x, numa ecografia, essa profissão vai sumir. Por quê? Porque haverá uma máquina em que você entra na máquina, os fluidos são recolhidos ali, e as imagens todas são feitas ali, e a laudação será feita por um algoritmo que foi desenhado e supervisionado no MIT, lá nos Estados Unidos, com margem de erro próxima de 0. Por outro lado, o enfermeiro nunca será substituído, porque é uma atenção pessoalizada. Isso tudo o poder público tem que mapear e começar a fazer uma reestruturação de todo o corpo de trabalho, e isso tem que ser uma revolução para anteontem na educação. Isso é o que a política devia estar discutindo, porque isso não é uma coisa que vai acontecer num filme de ficção científica. Vai acontecer ontem, já está acontecendo, como eu tentei demonstrar. Ciro, nós chegamos ao final das perguntas, e eu queria aqui registrar a presença do vereador Jorge Pinheiro, que está aqui conosco. E antes também eu queria fazer aqui o registro. Na nossa gestão como presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, já no 2º mandato, nós criamos aqui a nossa revista, e o nome da nossa revista é Nossa Voz. E aqui eu quero fazer o lançamento da 7ª edição dessa revista da Câmara Municipal de Fortaleza. Essa revista ela é distribuída gratuitamente a todos os órgãos, aqueles que queiram pegar aqui conosco. E na capa, o Povo do Mar. Então, é uma revista bem elaborada. Então, fica registrado aqui o lançamento da 7ª edição da revista Nossa Voz, ok? E chegamos ao fim. Se o nosso palestrante tiver mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade, o tempo é seu.
e, ao final, a gente vai cantar o hino da cidade de Fortaleza. É só para dizer um muito obrigado de coração a todos, a cada um, a cada uma. Desculpa aí, eu realmente estou falando demais, mas é necessário que a gente levante o Brasil para discutir o que interessa. Esse negócio de fascista, comunista, isso não resolve nenhum dos graves problemas do Brasil. E eu agradeço e lhe cumprimento em seu nome, em todos os vereadores, meu caro presidente Antônio Henrique. Agradeço a esse talentosíssimo companheiro Mauro Filho, ao talentosíssimo companheiro Roberto Cláudio, a nossa coordenadora, ao senador Prisco, e a todas e a todos, meu muito obrigado. Ainda não terminamos, só convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino oficial da cidade de Fortaleza, letra de Gustavo Barroso e música de Antônio Gondim. Gostaria só mais um minuto da atenção. Antes de fazer aqui o encerramento, registrar aqui a presença do vereador Ilse Bringel, acabo de ver, chegando aqui conosco, e peço desculpa aqui aos colegas vereadores das câmaras municipais aqui da nossa região metropolitana e até de outras cidades do interior do Ceará, por eu não ter registrado a presença de todos, porque ia ficar muito longo aqui a relação, e o objetivo aqui maior era ouvir a palestra aqui do nosso grande palestrante, mas aqui eu sei que tem vários vereadores, presidente de câmaras municipais, e eu já abracei a todos em nome do presidente da UVC, meu amigo Toinho. Quero abraçar aqui meu amigo Samuel Isidoro, lá de Quixeré, presidente da Câmara Municipal de Quixeré. Agradecendo aí a todos os secretários, também não foi registrado os nomes, e dizer aqui para o nosso palestrante, Ciro, fico muito feliz, mais uma vez, em poder estar aqui ao seu lado, aprendendo aqui dessa fonte que nos inspira, que nos transforma, que nos dá muito conhecimento para poder caminhar nessa vida que Deus me colocou, e eu me inspiro muito na sua pessoa. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir ainda
levar você ao pódio mais alto aqui do nosso país. Agradecendo a presença de todos, encerramos esta aula magna da Escola do Parlamento. Por gentileza. Só um minuto. Por gentileza. Só um minuto. Eu gostaria, por gentileza, o nosso palestrante vai fazer uma gravação. Eu queria que todos ficassem ainda nos seus lugares. Dá pra... São imagens, o giro do Ciro. Aí Vamos, Ciro. Ciro. Por gentileza, eu gostaria que todos continuassem aí nos seus lugares. Por gentileza, peço a todos que retornem aí aos seus lugares. Só para a gente não perder essa oportunidade do Ciro fazer aqui uma rápida gravação. Eu peço aí mais uma vez. Por gentileza, retorne em seus lugares. Vamos, Ciro. Vou fazer a gravação. Para que você possa fazer uma imagem. Essa imagem chama-se Giro do Ciro. Ok? Por favor. É um minutinho só. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.